Bom, pessoal, vamos fazer aí o 14, então. Basicamente, então, na parte A, o que ele está falando é o seguinte: eu tenho aqui uma carga Q1 na posição x igual a menos A, então tenho que definir aqui um problema unidimensional. Tenho aqui o meu eixo x, ficou um pouco torto, mas acho que dá para ver aí. Tenho a minha carga 2, que está na posição x igual a mais A, então aqui no meio seria a posição x igual a zero. E eu tenho uma carga 3 que vai estar aqui agora na posição x igual a meio de A. E o que o exercício pede é qual é a razão entre Q1 e Q2 para que a força que atua aqui sobre 3 seja igual a zero. Então ele quer que a força que atua sobre 1 mais a força que a carga 2 faz. Então essa é a força que a carga 1 faz sobre a 3 mais a força que a 2 faz sobre a 3, que isso seja igual a zero. Ou seja, eu quero que F31 seja igual a menos F32, então elas têm que ter o mesmo módulo e sentidos opostos. Nessa configuração aqui, a gente tem que ver então as cargas 1 e 2 tem que ter o mesmo sinal ou sinais opostos. Vamos considerar aqui que a carga 3 tenha sinal positivo, vamos supor também que a carga 1 e a carga 2 tenham sinais positivos também. Nesse caso, ó, a força que 1 faz sobre 3 vai estar apontando para direita, então vai estar empurrando a carga 3 para a direita, porque está repelindo ela tem o mesmo sinal. A carga 2 também tem o mesmo sinal de 3, então ela vai, aqui seria F31, desculpa, não F13, F31 e aqui seria F32. Ou seja, para que esses vetores tenham sinais opostos, a gente poderia considerar aqui uma carga menos aqui, uma carga menos aqui, a gente veria a mesma situação, que para que essas cargas tenham sinais, para que essas forças tenham sinais opostos, Q1 e Q2 têm o mesmo sinal. Ok? Então, sempre a gente olhando aí para a direção das forças, para que elas tenham sentidos opostos e possam se anular, a gente chega à conclusão sobre quem é a razão aí se Q1 e Q2 têm o mesmo sinal ou têm sinais opostos. Nesse caso, eles têm o mesmo sinal. E agora tudo que nos resta fazer é calcular o que o fato de que os módulos dessas forças serem iguais nos implica. Então, F31 é K, o módulo de Q1, vezes o módulo de Q3, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Quem que é a distância entre 1 e 3? A distância de 1 até x igual a zero é A, e a distância de x igual a zero até a posição de 3 é meio de A. Então, eu fico com A mais 1 meio de A, 3 meios de A, que quando eu elevo ao quadrado me dá 9 quartos ao quadrado. Quem que é a força F32? É K, Q2 vezes Q3, dividido pela distância entre 2 e 3, que é simplesmente meio de A. Quando eu elevo ao quadrado, fico com 1 quarto de A ao quadrado. Então, corto K, corto aqui o 1 sobre 4, corto o A ao quadrado, corto o Q3, passo o Q2 aqui para baixo, passo o 9 aqui para cima. Daqui eu tiro que a razão do módulo de Q1 pelo módulo de Q2 é 9. Como a gente sabe que Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, juntando essas duas informações, eu chego à conclusão que Q1 sobre Q2 é igual a 9. Ok? Vamos fazer agora a parte B, que a gente vai basicamente colocar a partícula 3 num novo ponto, que é o ponto x igual a 1 meio de A e não meio de A. Então, eita, esse mouse, peraí. Então, B, ó, tenho aqui minha carga 1. Vou fazer o meu eixo X com um pouquinho mais reto agora. Q1, posição X igual a menos A. Tenho aqui o meu Q2 na posição X igual a mais A. Tenho aqui o meu Q2. E o meu Q3 agora está na posição 3 meios de A.
Então vamos ver agora, vamos supor que o Q3 seja positivo. Se eu colocar um Q1 positivo aqui, um Q2 positivo aqui, as duas forças vão estar empurrando o Q3 para o outro lado. Ou seja, de cara a gente já vê aqui nesse caso que Q1 e Q2 tem que ter sinais opostos. Por exemplo, se Q1 for positivo, a força que ele vai fazer sobre o Q3 é para a direita, só que se o Q2 for negativo, ele vai puxar o Q3 para próximo de si, ou seja, F31 tem sentido oposto a F32. Primeira coisa que a gente conclui então é que Q1 e Q2, nesse caso, têm sinais opostos. E agora basta eu igualar os módulos. F31 é igual a F32. Então quem que é F31? É K, o módulo de Q1, vezes o módulo de Q3, vezes dividido pela distância ao quadrado entre 1 e 3. Quem que é a distância entre 1 e 3? Bom, a distância entre 1 e 2 é 2A, que está na posição x menos A, até 0 tem A, de x igual a 0 até x mais A eu tenho mais A, ou seja, 2A é a distância entre 1 e 2. Entre 2 e 3 é meio de A, então 2A mais meio de A me dá 5 meios de A. Quando eu elevar isso ao quadrado, vai me dar 25 quartos de A ao quadrado. Quem que é a força F32? É K, Q2, Q3, dividido pela distância entre 2 e 3 ao quadrado. A distância entre eles é meio de A. Então, quando eu elevo ao quadrado, fico com 1 quarto A ao quadrado. Corto o Q3, corto o K, corto o A ao quadrado, corto o 1 quarto, fico com Q1 sobre 25 é igual a Q2. Então daqui eu tiro que o módulo de Q1 sobre o módulo de Q2 é igual a 25. Juntando com a informação de que eles têm que ter sinais opostos, eu chego à conclusão que Q1 sobre Q2 é menos 25. Então, ó, esse exercício ele é legal porque ele explora uma configuração muito parecida de cargas, Q1 e Q2 estão no mesmo lugar, mas dependendo de onde a gente põe Q3, a razão entre as cargas pode ser negativa ou positiva. Então a gente sempre tem que analisar o sentido aí das forças para poder saber se as cargas vão ter o mesmo sinal ou sinais opostos.